Olá, profissionais da área de RH, profissionais da área de departamento pessoal, iniciantes da área de RH, você, estudante do curso de recursos humanos, curso de administração, curso de contabilidade, ciências contábeis, vocês simpatizantes da área de departamento pessoal. Eu sou o Jacob e quero falar com vocês hoje sobre rescisão de contrato de trabalho. Como calcular uma rescisão de contrato de trabalho. Mas é sempre importante destacar porque assuntos relacionados à rescisão sempre geram polêmicas numa empresa, não é verdade? Tanto para o lado do empregador quanto para o lado do empregado. Pois nesse momento, quando se fala em rescisão, os nervos vão ficar à flor da pele, não é verdade? Mas você sabia que todas as vezes que nós pensamos em fazer uma rescisão de contrato de trabalho, o trabalhador, ele já vai lá e entra na internet para simular a sua rescisão. E aí com isso vem alguns valores bem divergentes do que estão sendo pagos pela empresa. Não é verdade isso que acontece? Você sabia também que nós da área de recursos humanos, nós da área de departamento pessoal, quando os nossos familiares sabem que trabalhamos nessas áreas, ou até mesmo que acabamos de entrar nessa área, ou ainda começamos a estudar agora essa área, aí os nossos familiares vão ser dispensados das suas empresas. O que eles fazem nesse primeiro momento? Isso mesmo, ligam para você e falam: olha, estou sendo mandado embora da minha empresa, você consegue fazer um cálculo da minha rescisão? Mais ou menos, quanto mais ou menos eu iria receber? Não é verdade? E aí nos vemos amarelos, Pois assim, aí sentimos uma insegurança tamanha para se fazer um cálculo de rescisão. Mas hoje eu quero mostrar justamente isso para vocês. Vamos tirar a insegurança de lado, vou mostrar quais informações precisamos ter para fazer um cálculo de rescisão com muita seriedade e com muita segurança também. Existem esses mitos, onde as pessoas vão nos sites, vão na internet e colocam lá informações muitas vezes em desacordo com o que é a realidade, e nesse simulador vem o quê? Um cálculo de rescisão simulada. Qual é o valor líquido que ele tem que receber? E não bate com a empresa. Tudo isso nós vamos procurar entender e vamos entender aqui nesse vídeo de hoje, que eu fiz com muito carinho para você. Mas antes, não posso deixar de te pedir, acesse já, se você estiver vendo esse vídeo por outras mídias sociais, acesse já o meu canal do YouTube, Jacob Professor. Não deixe de apertar o sininho, para que você possa receber os vídeos de forma instantânea. Assim que publicados, você já poder acompanhar. Me acompanhe nesse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar e muito nas informações que você vai precisar para fazer um cálculo de rescisão. Olha só, o que eu tenho aqui na tela para vocês, na lousa, Eu tenho aqui alguns passos já que precisamos ter para entrar num momento de cálculo de rescisão. O primeiro passo é sempre aquele, o mais básico de todos, mas o que gera também muitos problemas. Pois nós da área de recursos humanos, às vezes, pode acontecer de não termos todas as documentações necessárias do trabalhador e assim poder fazer uma rescisão de contrato de trabalho com muita segurança. E quando eu falo segurança, não é só no cálculo em si, mas nos seus impactos futuros. Pois olha só, se nós fizermos um cálculo de rescisão com valores descontado a mais, nós vamos gerar um grande problema, pois esse funcionário depois vai vir com ação trabalhista sobre nós, falando sobre esses descontos a mais que houveram. E o que pode suportar ou subsidiar descontos aí que a pessoa não esteja entendendo? Documentos trabalhistas, não é verdade? Exemplo que eu posso citar, um vale, Você entrou lá com desconto de um vale e o funcionário esqueceu que pegou aquele vale e aí vem questionar e aí nós vamos apresentar, olha, o desconto do vale que está na rescisão está aqui, um recibo assinado de vale. Olha só quanta importância documentos trabalhista. Um outro detalhe também, que é o inverso, E se eu descontar a menos, então o funcionário vai receber mais, na rescisão. E aí, quais são os problemas que pode acontecer? Você já pensou nisso? Quais são os problemas que pode acontecer quando eu, empresa, descontar menos do que deveria do funcionário? E com isso, o funcionário recebe mais na sua rescisão, Quais os problemas? Olha só, um problema que tem também trazido muitos problemas para as empresas. Olha só, você descontou a menos
menos o INSS dele. Quando nós vamos depois declarar para os órgãos competentes, as autoridades competentes sobre essa rescisão, vai vir cobrança sobre o INSS, a sua diferença, a falta do INSS que não foi recolhido. Olha só essas questões quando nós também descontamos a menos do que deveria. Então, para calcular uma rescisão, é sempre muita atenção, muitos detalhes, é verdade. Mas eu tenho certeza que você, com esse vídeo, vai conseguir ter tranquilidade para fazer um cálculo de rescisão de todos os eventos que ali estiverem. Não vai calcular nada a mais e também não vai calcular nada a menos, tá bom? Esse é o primeiro passo, então, que nós temos que observar. Temos também que observar, dentro ainda do primeiro passo, os livros de registro, né? Nós temos aí o livro de registro dos funcionários, ou a própria ficha de registro do funcionário. Temos também um livro de inspeção das empresas, que é sempre importante observar se ele está de fácil acesso. Livro de inspeção do trabalho, sempre observe se esse livro está de fácil acesso, porque se a empresa for fiscalizada, esse é o livro que vão te pedir para fazer as anotações, tá? O auditor fiscal, ele vai pedir esse livro. Sempre observe esse tipo de coisa para não sofrer autuação. E aí, com isso, nós observando ainda sobre documentos necessários, peço muita atenção, peço sua atenção. Observe as questões de horas extras, tá? É ali o calcanhar de Aquiles de muitas empresas. É ali o calcanhar de Aquiles, onde muitos dos processos trabalhistas vão atacar horas extras não pagas, tá? Então, nós temos que observar o que sobre as horas extras? O registro de ponto, isso mesmo. Muita atenção no registro de ponto, o que leva a horas extras ou o que leva a banco de horas para você poder ser pago em rescisão, se for o caso. Muita atenção. Tudo isso está onde? Documentos trabalhistas, tá bom? Muita atenção sobre isso. E aí, partindo desse princípio, partindo desse primeiro passo, que as coisas de documentos trabalhistas estão em ordem, meu arquivo sobre esse funcionário específico está em ordem, né? Toda a documentação trabalhista dele está em perfeita ordem, organizado, né? De uma maneira muito transparente e clara para quem quer que seja. Aí nós vamos para o momento 2, tipos de rescisão, passo 2. Então, se nós vamos calcular uma rescisão, qual é o tipo de rescisão? E aí já vai um convite. Eu fiz um vídeo sobre tipos de rescisões. Corre lá no canal e assista agora mesmo os vários tipos de rescisões que nós temos. Aí, uma vez que você vai descobrir qual é o tipo de rescisão, quais são, por exemplo, pode ser dispensa sem justa causa, pode ser dispensa com justa causa, né, que a gente fala por justa causa, pode ser pedido de demissão. Olha só os vários motivos que podem acontecer num tipo de rescisão. Para cada motivo, para cada tipo de rescisão, o trabalhador vai ter seus direitos e deveres. Isso mesmo, tá bom? Então, no nosso exemplo que nós vamos hoje mostrar aqui, que é um dos exemplos aí mais simples, tá bom? Vamos começar com os exemplos mais simples para cálculo de rescisão. Vai ser o famoso exemplo de dispensa sem justa causa. O famoso mandou embora, tá bom? Nós vamos calcular isso. E já peço escrevam aqui, compartilhem as suas experiências, compartilhem as suas dificuldades que vocês tiveram quando estiveram calculando rescisões, quais foram as suas percepções, as decisões mais cabeludas que vocês já fizeram. Compartilhem aqui, escrevam aqui e me escrevam também o que vocês querem assistir sobre rescisões, cálculo de rescisão, e aí vocês comentam lá, coloca lá quais são os eventos, o que aconteceu, para que possa ser feito um vídeo também sobre esse seu modelo, esse seu pedido, tá bom? E aí nós aqui iremos selecionar quais são um dos tipos de modelo que vocês sugerirem para nós também realizarmos um vídeo sobre ele. E aí, descobrindo então qual é o tipo de rescisão, em nosso caso vai ser dispensa sem justa causa, o famoso mandou embora, tá bom? Nós vamos então cair para o terceiro passo, que é calcular uma rescisão. E aqui eu vou pedir para vocês muita atenção. Fiquem comigo nesse vídeo, pois aqui nós entraremos agora num mundo onde todo detalhe faz a diferença. A cada centavo é direito do trabalhador e ele vai ter esse direito de brigar por isso, né? E nós não estamos aqui para dificultar nada. Nós estamos aqui para colaborar, manter os direitos e deveres de cada um, não é verdade? Então vamos aqui fazer esse cálculo de rescisão agora mesmo, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender de continuar nesse vídeo. Para se calcular uma rescisão, onde vai ser o motivo, o tipo de rescisão, dispensa sem justa causa, vai ter alguns eventos que são tradicionais no quadro de
proventos, tá bom? Vamos tomar agora atenção no quadro de proventos. O que é proventos? Vencimentos. O que a empresa irá pagar para aquele trabalhador. Existem quatro principais eventos onde nós iremos tratar como proventos. Vai ter o pagamento, saldo de salário, férias, 13º salário e aviso prévio. Então, todas as vezes que nós pensarmos em saldo de salário, nós vamos pensar nos dias trabalhados, né? Então, na rescisão, ele vai ter, no momento que ele está em rescisão, ele vai ter um saldo de salário. Ou seja, ele tem um salário que trata dos dias trabalhados, isso mesmo. Então, saldo de salário vai se referir aos dias trabalhados, tá bom? Uma outra situação que pode acontecer aqui, ele foi mandado embora, na data de rescisão dele foi no último dia do mês, ele trabalhou o mês inteiro já com aviso prévio informado, tá? Que nós vamos tratar aqui embaixo. E aí, a rescisão dele vai ter o quê? 30 dias trabalhados, tá? Normal. Agora ele foi mandado embora, no exemplo. Ele foi mandado, a data de rescisão dele terminou no dia 5 de determinado mês. Quantos dias de trabalho ele tem? 5 dias. O mês aqui, os dias trabalhados sempre vai ser fechado também por competência, tá? Por mês. Então ele vai ter 5 dias de trabalho numa rescisão e os 30 dias anterior, né, do mês anterior, vai estar onde? No pagamento normal, tá? No salário normal. A rescisão vai tratar somente dos dias trabalhados. A rescisão vai se tratar apenas dos dias trabalhados. Se for dentro do próprio mês, ok. Se acabou de fechar a folha e tá lá o mês corrente ainda em andamento, vai ser pago os dias do mês corrente, tá bom? Já o segundo evento, vamos tratar de férias. Aqui nós teremos férias vencidas, férias proporcionais, não é verdade? Temos aí 2 modelos de férias e ainda um terceiro momento, um terceiro evento, que é 1/3 de férias. Então nós temos férias vencidas, férias proporcionais e 1/3 de férias para ser pago para esse trabalhador. As férias vencidas, nós vamos estar sempre falando de período aquisitivo, isso mesmo, é um período aquisitivo, tá? Então vai compreender sempre da data de admissão dele, 1 ano depois, fecha um ciclo. Como se chama esse ciclo? Período aquisitivo. Ele tem direito, passa a ter férias vencidas, podendo ser gozadas no decorrer do próximo ano, tá certo? Que vai até o limite aí de 11 meses, tá? Então, período aquisitivo de férias, ele pode gozar essas férias num prazo de 11 meses, porque se bater 12 meses, ele tem a famosa multa, né? Multa de 1 salário, multa de 1 férias, tá? Ele ganha 3 férias, que as pessoas costumam falar bastante, né? Quando vence 2 férias, ele ganha mais umas férias. Então, para isso não acontecer, férias vencida, 11 meses é o período que ele pode gozar. E assim, já no 12º vai ter a segunda férias, né? O segundo período aquisitivo. Mas nós vamos fazer ainda vídeo exclusivo sobre isso também. Olha só, esse então, férias vencida, férias proporcional e 1/3 de férias. Aqui dentro nós vamos observar esse tipo de coisa. Férias proporcional vai ser aquelas que ainda, se não houve vencida, ou ainda está num período, ainda de período aquisitivo, né? São aqueles meses proporcionais. Sobre o total de férias vencida ou proporcional, nós iremos pagar 1/3, que é sempre o total do evento férias dividido por 3, 1/3 de férias, tá? 13º salário também vai existir todas as vezes o 13º salário proporcional, não é verdade? Dependendo do momento de rescisão, é claro, pode até ter o 13º normal, tá? Se for no final do ano. Mas, regra geral, nós vamos falar sempre de 13º proporcional. O 13º, tradicionalmente, ele é pago sempre no final do ano, né? Em 2 parcelas, no dia 30 do 11 e no dia 20 do 12, não é verdade? Essas são as datas que se paga o 13º salarial em 2 parcelas, né? E aí vai sobrar o 13º proporcional, que também são períodos de meses, e nós vamos aprender aqui fazer esse cálculo também. E aí caímos no aviso prévio. O aviso prévio é justamente isso, avisar previamente o trabalhador que ele vai ser dispensado, isso mesmo. Então, um aviso prévio, eu aviso previamente o trabalhador que ele vai ser dispensado. Eu aviso com qual prazo? 30 dias. Então, eu aviso o
meu trabalhador que daqui a 30 dias ele não mais vai fazer parte do quadro de colaboradores. Daqui a 30 dias ele não vai mais fazer parte do quadro dos funcionários. E aí nós temos, nesse caso, o aviso prévio trabalhado. Isso significa que eu estou avisando hoje que daqui a 30 dias você não estará mais aqui entre nós, né? Nosso contrato será reincidido. Mas que esse período de 30 dias você irá continuar trabalhando normalmente para se passar o serviço, enfim, tem aí vários motivos que a empresa possa pedir para o trabalhador continuar cumprindo o aviso prévio durante 30 dias. Nesse período de 30 dias trabalhado, o trabalhador vai ter duas opções. Ele pode escolher reduzir o seu horário de trabalho, né? Trabalhando 2 horas a menos todos os dias, tá bom? Ele pode trabalhar 2 horas a menos todos os dias. E para que o governo faz isso? A legislação vem tratando disso justamente para que ele possa ter meios de procurar outro emprego, né? Se recolocar no mercado de trabalho. Se ele preferir, ele pode preferir um outro modelo também, o faltar 7 dias corridos, né? Então, ele pode optar entre escolher 2 horas e sair mais cedo ou faltar 7 dias corrido. Aí ele não vai trabalhar os 30 dias. Ele vai, nos últimos 7 dias do aviso trabalhado dele, lá no período de aviso trabalhado dele, ele vai faltar os últimos 7 dias e nada vai ser descontado, tá bom? Não desconta por ele sair mais cedo e não desconta os 7 dias corridos que ele venha a faltar. Isso é muito importante para que nós, da área de departamento pessoal, possamos instruir o trabalhador. Os 7 dias são corridos, tá bom? São corridos, não é alternado. São 7 dias corridos. É assim que está previsto na legislação. Esses 7 dias corridos, nós sempre instruímos para que seja nos últimos 7 dias do seu aviso trabalhado. E aí, com esses 4 eventos, nós poderemos então entrar de cabeça no cálculo de rescisão. Então nós falamos sobre proventos. Agora vamos falar sobre descontos de uma rescisão, que nós devemos tomar atenção também quando se fala aí nessas rescisões básicas, tá? Pode existir outros eventos de desconto também, mas sempre vai tomar atenção no tipo de rescisão, vai tomar atenção nas condições desse trabalhador, vai observar também a convenção coletiva, né, da categoria. Tem outras observações aí para serem tomadas, tá bom? Mas os tradicionais são esses. Nós vamos descontar também INSS, que vai servir, esse desconto do INSS vai direto para a conta do trabalhador, né, junto ao INSS, para ele ter a sua contribuição previdenciária, e vai também ter o IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte. Ambos os descontos são baseados em uma tabela. Tabela essa que é alterada todos os anos. São tabelas anuais, tá? Então nós temos a tabela do INSS 2020, que esse vídeo estamos produzindo em 2020, mas são tabelas anuais. E tabela do Imposto de Renda Retido na Fonte, o IRRF, também anual, e que a Receita Federal também publica uma tabela mensal dentro dessa tabela anual, tá bom? E aí nós vamos observar as tabelas que se referem ao próprio exercício, ao próprio ano que está sendo tratada aquela rescisão. Importante destacar que o INSS, a tabela do INSS, houve mudança nesses últimos tempos. Antigamente, a alíquota era fixa, tá? Então existia uma tabela, você ganha de tanto a tanto, desconto de X, você ganha de tanto a tanto, desconto de Y. Hoje, a tabela do INSS, ela é uma tabela progressiva, o que nós chamamos de alíquota efetiva e não fixa. Então, a alíquota fixa é fixa, não se altera. A alíquota efetiva se altera na medida da sua própria progressão. Isso mesmo. Então, a tabela do INSS tem que tomar muita atenção, pois hoje em dia nós vemos justamente os sites que fazem simulação de cálculo de rescisão, muitos deles estão pecando aqui. Por mais que está dizendo que o simulador já está atualizado com a nova tabela do INSS, já está atualizado com a nova reforma trabalhista, ainda assim nós vemos diversos simuladores que no momento de cálculo do INSS, no momento de cálculo do desconto dessa rescisão sendo tratada, o INSS não confere, pois não estão calculando de forma progressiva, tá? Nós vamos fazer aqui. Não largue desse vídeo, continue aqui também. Esse é um dos grandes gargalos e é um dos grandes mitos, né? Onde as pessoas veem, os trabalhadores são dispensados, eles vão na internet, colocam o simulador de cálculo de rescisão, o simulador mostra para eles o resultado, o valor líquido. Ele chega na empresa, o líquido é totalmente diferente? Claro, lá houve um desconto, por exemplo, de INSS bem diferente
do que está sendo descontado na empresa naquele ano. E a tabela de IR também observar que é uma tabela de IR anual e que dela sai a tabela mensal para ser feito o cálculo IR-RF. Ambos esses cálculos aqui também farei um vídeo exclusivo para vocês, falando dos vários exemplos para a tabela do INSS com tabela do IR e assim fazer esse cálculo do IR-RF, tá bom? Vamos aí, continuando para nosso cálculo de rescisão. Então, para que saibamos fazer um cálculo de rescisão, além de todas essas informações que nós já estamos agora debruçados, não é verdade? Aí agora nós vamos pensar já em começar a colocar na ponta do lápis as informações para se fazer um cálculo de rescisão. E nós vamos pegar então o funcionário A, tá? Vamos chamar aqui de funcionário A. O nosso funcionário A, ele tem o salário atual, o último salário dele é de R$ 1.200. Esse é o salário que ele entrou e é o último salário dele também, tá? Mas todas as informações para se calcular uma rescisão é o salário atual, o último salário, tá bom? O salário dele é R$ 1.200. Uma outra informação que nós vamos precisar para fazer o cálculo de rescisão é de qual período se trata esse cálculo de rescisão, de qual período que nós vamos abordar os direitos e deveres, né, que são os descontos desse trabalhador. O período vai ser que esse trabalhador está na nossa empresa do dia 2/1 de 2019 até o dia 30/9 de 2019. Esse é o período. É muito importante que saibamos qual o período para se fazer um cálculo de rescisão. Sem período, nada feito, nada feito. E aí, quando nós olhamos para tudo isso e nós vamos lá pensar quais são os proventos, salário, férias, né? E dentro de férias tem vencidas, proporcionais, 1/3, 13º salário proporcional, aviso prévio, podendo ser trabalhado ou indenizado. No nosso exemplo, nós vamos usar o aviso prévio trabalhado. E olha só, atenção, todas as vezes que se falar de aviso prévio trabalhado, esse aviso prévio, como eu já disse antes, deve ser informado ao funcionário 30 dias antes. Então, se a data de demissão dele está sendo dia 30/9 de 2019, qual foi a data que foi informada para esse trabalhador com 30 dias antes? No dia 1/9 de 2019. Tem gente que pode ainda tratar dia 31/8, tá? Né? Mas olha, gente, tem que prevalecer os 30 dias, tá bom? Então, vamos colocar aqui que a nossa data, informando ao funcionário que ele estaria sendo desligado e que seria o aviso prévio trabalhado, foi no dia 1/9 de 2019. Data da sua rescisão, 30/9 de 2019. E as pessoas já começam a ficar muito preocupadas, porque esse trabalhador, ele vai já saber que vai ser dispensado daqui a 30 dias, vai continuar trabalhando nesses 30 dias, e ele pode optar por duas opções. Quais são mesmo? Sair 2 horas mais cedo ou faltar 7 dias corrido, isso mesmo. E os 7 dias corridos, o que nós sugerimos? Faltar nos últimos 7 dias do aviso trabalhado. E ele vai lá na internet e vai entrar no famoso simulador de cálculo de rescisão, ou vai pedir para você, estudante de recursos humanos, estudante do curso de administração, estudante do curso de contabilidade, profissional do departamento pessoal, profissional de recursos humanos, ele já vai, familiares, amigos já vão te direcionar, te ligando, estou saindo da empresa, mas a data de rescisão vai ser tal data, eles às vezes até confundem, né, a data de rescisão, mas muita atenção sobre isso. E ficam preocupados sobre os descontos. E aí tem muita gente, até dentro da nossa área, quando estão iniciando seus estudos, que acham e entendem que o FGTS também é um evento para ser descontado. E isso, tenho certeza que muitos de vocês conhecem pessoas que confundem o INSS com o FGTS e coloca ambos, né? Vai se descontar ambos. Mas os descontos são, eu falei os proveitos. E quais são os descontos tradicionais? INSS e IRRF. Não falei FGTS. FGTS não é um evento que se desconta em rescisão, apesar que a empresa irá pagar sim, mas é o encargo da empresa. O trabalhador não tem relação com esse valor para ser descontado, tá bom? Então, esses vai ser as nossas chaves para cálculo de rescisão. Vai ser essa chave. Chave, o funcionário A, para dar um nome para o nosso funcionário. O período de aquisitivo, o período que ele trabalhou na empresa, do dia 2/1 de 2019 até o dia
30/9 de 2019. Qual foi o último salário dele? R$1.200. E aí nós vamos entrar no cálculo de rescisão. Vamos fazer esse cálculo comigo? Né? Começa aí já a escrever na ponta do lápis. Vamos fazer junto esse cálculo? Vem comigo. E olha só, quando olhamos então para o quadro de proventos. O que é mesmo proventos? Vencimentos. O que é mesmo vencimentos? O que a empresa deve pagar, tá? E aí com isso nós temos aí saldo de salário. Esse saldo de salário é dos últimos 30 dias, né? Pois o período que estamos trabalhando da rescisão é dia 30/9, né? Último dia do mês. Então ele trabalhou o mês inteirinho como aviso trabalhado. Nós poderíamos chamar aqui até de salário aviso prévio, tá bom? Para poder nomear fazer as nomenclaturas. Mas certo é que ele trabalhou 30 dias. Saldo de salário, R$1.200. O salário bruto dele, tá bom? Fechou. Até aí, ok. Ele tem direito a receber R$1.200 dos últimos 30 dias trabalhados previsto em rescisão. Qual a data de rescisão? 30/9 de 2019. E aí nós vamos para férias. Férias proporcional. Por que não férias vencida? Pois não há férias vencida, não é verdade? A férias vencidas não é sempre o período aquisitivo, e o período aquisitivo precisa de 12 meses, que falamos um ano, né? Então ele entrou no dia 2/1 de 2019. Quando é que ele iria fazer um ano de empresa? No dia 1/1 de 2020. Só que ele foi dispensado antes desse prazo. O antes desse prazo nós estamos falando de um corte nas férias. Corte este que é chamado de férias proporcional, tá bom? Então não há, neste nosso exemplo, férias vencida. Poderia existir? Poderia existir. Se ele tivesse entrado um ano antes, por exemplo, na empresa, e essas férias vencidas ainda não houvessem sido gozadas, né? Não houvesse sido pagas. Então ele também teria férias vencida mais férias proporcional. Em nosso caso, quantos meses então ele tem de férias proporcional? Do dia 2/1 de 2019 até o dia 30/9 de 2019, nós temos aí 9 meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 9 meses. E aí, chegamos ao cálculo de R$900. Mas como chegou a R$900? Todas as vezes que nós vamos falar de proporcional, nós vamos usar o salário base, né? Qual é o salário base atual dele? R$1.200. Esse é o salário base. Para se pensar em férias, se fosse férias vencida, qual seria o valor de férias dele? Ah, o mesmo valor de salário. Muito bem, o mesmo valor de salário. Então, férias vencida é o mesmo valor de salário? É o mesmo valor de salário. Qual o salário dele? R$1.200. Ok. Então, se férias é igual ao salário e férias é um ano trabalhado, se ele não tem um ano trabalhado, vamos apenas dividir. R$1.200, que equivale a um ano, não é isso? Férias, você falou pra mim. Olha, o valor de férias dele é igual ao salário. Ok, R$1.200. E o que é férias? Férias tem que ter um ano. Ok, um ano tem 12 meses. Então você tá me dizendo que férias é igual a salário e que férias é um ano. Férias é 12 meses. Portanto, se eu não tiver um ano trabalhado, eu tenho direito ao total de férias a receber? Não, né? Não teria. Porque se férias é 12 meses e férias é igual a salário R$1.200, férias 12 meses igual a R$1.200. Se eu não tiver 12 meses, significa que o meu salário de férias, em férias, também é menor. Como chegar até lá? Aí eu vou pegar o salário R$1.200 e dividir por 12, porque é 12 meses. E aí eu vou chegar quanto que vale cada mês de férias. 1.200 dividido por 12 vai dar R$100. Então nós sabemos que a cada mês trabalhado, ele ganha R$100, tá certo? Que nós chamamos de 1/12, 2/12, 9/12. 9 meses trabalhado de 12. 9 vezes 100, R$900. Olha só, simples, né? Fácil. Vem comigo. Aí nós temos também, se nós pagamos férias, R$900, é obrigatório, todas as vezes. Que se falar que pagou férias, deve pagar também 1/3 de férias. Como fazer 1/3 de férias? Aí a gente se perde, né? Puxa, matemática de novo. Nossa, fração. Como eu vou resolver fração? 1/3, 1 inteiro dividido por 3.
um terço. Olha só. Então, qual é o meu um inteiro? Férias. Um inteiro, R$900. Dividido por 3, um terço, que vai dar R$300. 3 vezes 300, 900, né? São 3 grupinhos. Só que ele vai receber um terço disso. Uma parte, R$300. Tudo bem? Então eu tenho saldo de salário, R$1.200. Férias proporcional 9 meses, R$900. Um terço de férias, R$300. E aí nós vamos também ter o direito de receber 13º salário proporcional, tá certo? Quantos meses de 13º salário ele vai ter direito proporcional? 9 meses também nesse exemplo, pois ele entrou no dia 2/1 de 2019 e tá saindo no dia 30/9 de 2019. A ideia é a mesma do cálculo de férias. Eu vou pegar o salário dele, dividir por 12 vezes o número de meses que tem em 13º. E aí eu vou ter 9 meses, R$900, tá? Totalizando a minha parte de proventos, R$3.300. Olha só, então a pessoa que ganha um salário de R$1.200, trabalhou numa empresa 9 meses, na sua demissão sem justa causa, a parte de proventos vai lhe dar o direito de receber R$3.300. E aí nós vamos partir para os descontos. Mas atenção, você pode se perguntar, puxa, férias e 13º sempre vai ser a mesma coisa? Não necessariamente, tá bom? Neste exemplo, que é o começo do ano e a pessoa está saindo dentro do próprio exercício, as férias e o 13º estão sendo iguais, mas não necessariamente. Preste muita atenção. Férias é baseado na data de admissão. Então admitiu no dia 2/1, por um acaso, né? E vai até o dia 30/9. 9 meses. 13º vai estar ligado direto no ano. Nós estamos no mês 9 e ele está trabalhando desde o começo do ano. Ele trabalhou 9 meses, tá bom? E aí ele tá tendo igual. Mas vamos pensar num exemplo que possa ser diferente, férias e 13º. Se eu falar para vocês que esse funcionário aqui, o funcionário A, ele entrou na empresa no dia 30/11 de 2018. Faça aí o cálculo. 30/11 de 2018. Eu voltei 2 meses para trás. Olha só, cálculo rápido de cabeça. Eu voltei 2 meses para trás. 30/11 de 2018 a 30/9 de 2019 deu um ano? Não, não deu um ano. Quantos meses ele tem? 11 meses, né? Trabalhados. Então ele tem 11 meses de férias. Aí você vai pegar 1.200 dividido por 12, que dá R$100, vezes 11, R$1.100, tá bom? E vai tirar um terço disso também, 11 meses. E o 13º? Quantos meses ele teria de proporcional? 9 meses, olha só. Então ele vai ter 11 meses de férias proporcional, 9 meses de 13º. Por que isso? Porque o 13º está ligado no ano, no próprio exercício. E o ano é 30/9. Ele tá fechando em 30/9. 9 meses. Não volta para trás. Até porque 2018 já está pago, né? No 13º de 2018 já foi tudo resolvido. Nunca se apegue, gente. Tem muita gente que vai colocar férias e 13º iguais. E não são, tá bom? Não necessariamente. Você vai perceber que férias está ligado à data de admissão e 13º está ligado ao ano, tá bom? E existe mais regrinha aí que a gente pode ir colocando alguns elementos para modificar um pouco essas coisas. Existe a regrinha de 15, se trabalhou até o dia 15 para 13º, se dentro do mês, se trabalhou 15 dias corridos, né, para férias. Existe aí, tô colocando uns elementos a mais aí na sua cabeça, mas não tô querendo gerar confusão não. Tô querendo falar pra você, fica comigo, vamos aprender juntos, que eu tenho aqui muito a compartilhar com vocês. Vou mostrar pra vocês como se fazer esses cálculos de maneira prática, segura, e com isso você vai poder fazer essas coisas na mão mesmo quando alguém te solicitar. Esse é o ideal. Os sistemas estão aí pra isso. Os sistemas nos ajudam sim, e muito, mas eles são parametrizados, né? Alguém precisa parametrizar, e esse alguém pode ser você no futuro. R$3.300, esse é o valor de proventos. Agora vamos lá para o quadro de descontos. Vamos lá? Vamos falar agora da parte de descontos? Olha só, a parte de descontos. É aqui que mora o perigo. É aqui, na parte de descontos, que nós mais vemos os
sites simuladores de cálculo de rescisão pecarem, justamente porque eles não estão fazendo a questão progressiva da tabela de INSS. A tabela de INSS, ela é progressiva, ela tem alíquota efetiva e não fixa mais. Então nós vamos ver lá na tabela do INSS 2020, por exemplo, que ela vai ter várias faixas salariais. Então começa com 7,5% de desconto até 22% de desconto. A primeira faixa, ele diz o seguinte: salários até R$ 1.045 é 7,5%. De 1.045 até R$ 2.089 é 9%. E assim sucessivamente. Só que agora nós temos que fazer então por faixas salariais. Nós temos que pegar o salário da pessoa e ir encaixando nas faixas que existe na tabela e guardando o valor do desconto do INSS. E no final, somar e vai podendo ver depois qual é a alíquota efetiva daquele mês. Todos os meses pode haver variação se dentro do salário da pessoa também existir variação. Exemplo, colocando comissão, por exemplo, tá? Pode existir uma variação aí do próprio desconto do INSS. Vem comigo, olha só, que você assim visualizar esses sites simuladores de cálculo de rescisão que no momento ainda não estão fazendo corretamente. É difícil achar um site simulador de cálculo de rescisão que esteja fazendo corretamente. Se encontrar, já guarde contigo, pois existem muitos, mas poucos estão fazendo o cálculo de maneira correta. Olha só, primeira faixa, até R$ 1.045, 7,5%. Qual é o nosso salário que nós estamos utilizando aqui no nosso raciocínio, aqui no nosso exemplo? Vocês lembram só? Na lousa anterior, eu tinha colocado saldo de salário. Qual é o saldo de salário que existia lá? 30 dias, não é verdade? 30 dias, o valor era R$ 1.200. Esse é o saldo de salário. Vamos calcular INSS sobre saldo de salário? Então olha só, R$ 1.200 é o salário, ok? Vamos olhar para a tabela, até 1.045. Eu tenho que aplicar a primeira tabela em todos os casos, sem exceção. 1.045, 7,5. Quanto que dá? 78,38. Esse é o INSS sobre 1.045. Mas ele ganha 1.045? Não, ele ganhou 1.200. É 1.200 o salário dele. Perfeito. Então vamos subir para a segunda faixa. 1.045 a gente já tributou, tá certo? Já tributou. Sobre 1.045, o INSS é 78,38. Já tá tributado. Falta quanto ainda para mim tributar? Aí eu olho para a segunda faixa. De 1.045 a 2.089 vai ser 9%. 1.045 nós já tributamos. Menos 1.200, que é o meu salário atual, né? Por um acaso já chegou. Qual a diferença? 155%, não é isso? 78,38. Esse é o INSS do salário até 1.045. Então 1.045 já está tributado, acabou. 1.045 já está tributado. Puxa, todos os salários de todo mundo tem que fazer isso? Todos os salários de todo mundo tem que fazer isso. Vai pegar o salário da pessoa e fazendo uma escala dentro da tabela do INSS. 1.045 eu guardei. Vou para a segunda faixa, já estou na segunda faixa. Qual é a alíquota da segunda faixa? 9%. Eu estou lá agora, né? 1.045 já está tributado. Quanto falta para o meu salário? Mas lembrando, a tabela de segunda faixa do INSS é até 2.089. Meu salário é 1.200. Então eu já vou parar por aqui. Mas se o seu salário fosse maior, você ia continuar subindo na tabela nessa forma. 1.045 menos 1.200, R$155. 9% de R$155, 13,95. Então, qual vai ser o INSS de salário do nosso funcionário A? 92,33. Como chegou até lá? Eu vim escalonando a tabela do INSS. Até 1.045, 7,5, 78,38. Segunda faixa, que é 9%, eu tributei sobre R$155, que é a diferença de 1.045 para 1.200, que daria 13,95. E INSS sobre salário, 92,33. Esse valor já entrou como desconto. Nós já temos lá um proventos de 3.300, não é verdade? Agora nós estamos começando a fazer o desconto. R$92,33 vai para a contribuição previdenciária do trabalhador. Vai para fins de aposentadoria e outros direitos que ele vai ser um segurado do INSS. Vamos continuar essa conta. Uma vez que nós fizemos o INSS sobre salário, então você vai prestar muita atenção quais são os eventos lá em
proventos que detêm previsão legal de desconto do INSS. Nesses eventos que nós tratamos aqui, nós temos desconto de INSS sobre salário, saldo de salário, aviso prévio trabalhado, né? E também desconto sobre o 13º salário. Lá nós pagamos também férias, mas férias não é um evento que se desconta INSS. Então, muita atenção, nós vamos descontar INSS de todos os proventos. Existem eventos específicos, tá bom? Muita atenção nos eventos. Tem evento que vai ter FGTS, não vai ter FGTS. Evento vai ter INSS, não vai ter INSS. E assim sucessivamente. Uma hora, compartilha aqui, escreva aqui e vamos falar sobre os eventos também, um outro vídeo. Vamos lá. INSS sobre 13º salário. Quanto que eu tô pagando pra ele de 13º salário proporcional lá? R$900, lembra? 9 meses, vezes R$100, que é o valor do mês, né? Vezes 9, R$900. 13º proporcional, R$900. Olha pra tabela do INSS, até a primeira faixa. Sempre vai olhar na primeira faixa e depois sucessivamente. Não vai olhar direto na faixa do salário, porque senão você tá lá naquela tabela antiga, tabela fixa. Não é mais. Agora é tabela progressiva, que vai gerar a alíquota efetiva. O negócio até rima, né? 900 vezes 7,5% vai dar 67,50. E assim nós vamos chegar no valor total do INSS que vai ser descontado, que vai ser 159,83. Olha só. Então nós vamos ter desconto de INSS em 159,83. Da onde que eu tirei isso? INSS sobre salário, 92,33. Você lembra só? Lá na lousa. INSS sobre 13º salário proporcional, 67,50. INSS descontado, 159,83. Esse vai ser o INSS descontado. Então nós estamos montando aqui proventos e agora nós estamos montando desconto. Poderia ter ainda IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte. Vai olhar na tabela também do IR e aí tratar a tabela da mesma forma praticamente que se trata o INSS, com suas particularidades. Lá é um outro cálculo, uma outra forma de se fazer o desconto. Mas vai existir previsões bases de salário, tá bom? Nossos salários aqui, nossas bases não atingiu a questão do IRRF, que nós olhamos aqui para 13º, que teria um IR diferente, né, aplicado sobre 13º, e um IR aplicado sobre salário, não os dois juntos. E por isso não deu. Se fosse os dois juntos, daria IR também. Muita atenção aí na legislação. Por isso que nós do departamento pessoal vivemos antenados na lei, né? Vivemos antenados em tudo que vai acontecendo, pois qualquer mudança na legislação, tudo muda aqui. E aí eu disse lá no começo do vídeo, se nós descontarmos a mais, poderemos sofrer uma ação trabalhista do nosso querido trabalhador, do nosso funcionário, porque descontou a mais. E aí vai vir advogado, colocar processo trabalhista. Se eu descontar a menos, pensa eu descontando a menos o INSS aqui. Quando eu for declarar para os órgãos competentes, declarar para as autoridades legais sobre a rescisão tratada e o INSS não bater 159,83, a empresa terá que desembolsar esse dinheiro. Olha só que tamanha confusão que um cálculo de rescisão pode gerar. Então é muita atenção. Nós aí, iniciantes da área de RH, iniciantes do departamento pessoal, estudantes do curso de gestão de recursos humanos, administração, contabilidade, estamos fazendo sempre exercícios ou ainda na vida real, né? Já trabalhando e fazendo os cálculos aí, conferindo rescisões de sistemas que devem estar parametrizados e ainda melhor, confrontando a sua rescisão com uma rescisão simulada pela internet que esse trabalhador vai trazer até você. E você vai ter que mostrar os eventos que estão em desacordo e falar para ele, mostrar para ele como é que se faz, explicar para ele como é que se faz e também, se for o caso, mostrar na lei. Vamos continuar. E olha só como ficou a rescisão do nosso funcionário A. Proventos, R$3.300. Descontos, 159,83. A receber, R$3.140,18. Então esse funcionário, nosso funcionário A, que entrou na empresa dia 2/1/2019, saiu da empresa no dia 30/9/2019, trabalhou 9 meses,
com um salário de R$ 1.200 bruto irá receber líquido em rescisão R$ 3.140,18. Esse pagamento deve respeitar a nova legislação trabalhista, a nova reforma trabalhista. Qual é o prazo de pagamento dessa rescisão? Independente, de a rescisão ser trabalhada ou indenizada, a empresa terá até 10 dias corridos para realizar esse pagamento. De que forma? Depósito em conta corrente. Tem que estar disponível para o funcionário em até 10 dias corrido. O funcionário não tem conta corrente. Pode depositar na conta do pai, da mãe, Caso eles não sejam responsáveis, caso ele seja de menor, talvez você vai ter que conversar com o seu sindicato para depositar na conta do responsável, com esse responsável autorizando. Mas vamos falar a regra geral, do departamento pessoal ser mais prático, mais dinâmico. Caso não seja essa conta do titular, o titular, a conta corrente, vai precisar fazer então mediante cheque visado ou administrativo. Cheque administrativo é muito caro. Aí o departamento pessoal vai sugerir fazer cheque visado, tá bom? Pagar com cheque visado ao titular, e aí esse dinheiro já vai estar disponível para ele para saque no momento que ele desejar. Muito importante. Caso venha ainda pagar em dinheiro, uma das raras hipóteses previstas aí, o sindicato permitir, lembre sempre de se fazer se tratar muito do nosso passo 1. Qual era o passo 1? Documentos trabalhistas. Se resguarde na questão do recibo que está sendo tratado sobre possível pagamento em moeda corrente, tá bom? Em dinheiro. Após, tirando essas coisas que podem acontecer, algumas hipóteses aí que podem acontecer no mercado, regra geral, vai depositar na conta do funcionário em até 10 dias e esse dinheiro tem que estar disponível em até 10 dias. Vamos continuar agora para pensar agora nas questões de multa de FGTS desse funcionário, encargos da empresa sobre esse funcionário e quanto que a empresa vai começar a ter um desembolso no final de tudo isso. Nesse momento ela já desembolsou R$ 3.140,18 como pagamento de rescisão. Ainda falta a empresa pagar FGTS e pagar a sua própria guia de INSS. Vem comigo. Agora vamos falar sobre FGTS sobre rescisão. Aqui nós sabemos, então, que o FGTS ele é pago normalmente todos os meses. Qual é a alíquota que é pago sobre a folha de pagamento nos eventos específicos, tá bom? 8%. 8% é a alíquota que se paga sobre FGTS, tá bom? Que nós chamamos aqui. O FGTS, quando estamos em rescisão, também vai existir a questão da multa de 40%, que vai direto para o funcionário, tá? Esses 40% vai direto para o funcionário e assim ele possa também fazer o seu saque. Antigamente, essa multa chegava a 50%. 40% ia para o funcionário e 10% nós chamávamos de contribuição social. Ia para o governo, tá? A empresa pagava esses 10% para o governo. Agora não existe mais a partir de 2020. Agora nós estamos então apenas com os 40% de multa do FGTS, do saldo que essa pessoa possui no FGTS. E é aí que está também uma outra super dica. Fica comigo quando estiver fazendo esse cálculo. Saldo de salário que nós temos na nossa rescisão, R$ 1.200. Então eu tenho R$ 1.200 de saldo de salário e sobre isso eu vou ter que pagar o FGTS, tá certo? E também tenho o 13º salário proporcional também lá na rescisão, que é R$ 900. Sobre 13º também se paga FGTS. Não se paga FGTS sobre férias, tá bom? Férias não tem INSS, férias não tem FGTS, mas férias tem IRRF. Muita atenção, fica a dica aí. Compartilhar aqui e um dia nós fazemos outro vídeo aqui pra você com mais elementos para ir caindo em IRRF também. Olha só, 13º salário, então proporcional, R$ 900. Total de proventos que se tem FGTS pagos em rescisão, R$ 2.100. Sobre essa base de cálculo que está sendo paga, a empresa vai pagar 8% sobre isso, que vai dar 168, R$ 168 sobre o FGTS pago em rescisão. Nós chamamos este FGTS em rescisão
rescisão de FGTS do mês, tá bom? Então na hora que estiver fazendo o cálculo de rescisão dentro de uma guia de multa de rescisória de FGTS, que é a GRRF, lá você vai ver uma informação de FGTS do mês. Qual é o FGTS do mês? 168. Qual é a base de cálculo do FGTS do mês? Chamamos também de remuneração. Então, qual a base de remuneração que deu como cálculo o FGTS? A base de remuneração foi saldo de salário e 13º salário proporcional. Base, remuneração para fins de FGTS, R$ 2.100. Vezes 8%, R$168. Isso mesmo, guarda ele e vamos continuar essa conta. Vamos agora pensar no cálculo da multa de 40%? Vem comigo. Agora, já sobre a multa de FGTS de 40% sobre o valor depositado, aí vem uma grande dica. Nós também vamos ler muitas coisas na internet que vai falar, olha só, para você fazer a multa de 40% do FGTS é muito simples. Veja qual é o saldo que tem lá, vezes 40%. Mas não é só isso, gente. Não é só isso. 40% da multa do FGTS, do saldo que o funcionário, que o trabalhador tenha no FGTS, tenha direito. Pois bem, olha só, se você falar do saldo do FGTS que ele tem lá, imagine que a empresa não recolheu. Percebeu? O saldo do FGTS que ele tem lá. Se a empresa não recolheu o FGTS do período, ele tem saldo zero, ou saldo menor do que deveria ter, tá certo? Aí a empresa vai fazer o recolhimento posterior e vai fazer multa sobre qual? O saldo que ele tem? Não. A multa é sobre o direito que ele tem, tá bom? Então, se a empresa não depositou o FGTS, você, profissional de RH, vai estimar, olha só, estimar, tá bom? Você vai estimar o saldo que ele deveria ter. E vai estimar como? Baseado nos meses da folha de pagamento, tá bom? Já calculados. E aí nós temos aí 8 meses. Por que 8 meses? Não é 9? Alguém pode perguntar, não é 9? Por que 8? 9 é o mês da rescisão. E o mês da rescisão, qual que é o valor do FGTS? R$168. Agora, 8 meses atrás, já deveria ter sido recolhido, tá certo? Já deveria estar na base de dados desse trabalhador, naquela consulta que ele possa ter na conta vinculada a ele do FGTS. Contas de FGTS ativas. Nós já falamos também um vídeo sobre isso. E aí, quantos meses ele já tem do passado? 8 meses. Qual era o salário dele durante todo esse período? R$1.200. R$1.200 vezes 8% dá quanto? Vezes 8% vezes 8 meses, 768. Então, olha só, eu vou estimar quanto tempo ele tem aqui nesse nosso cálculo. Se não tivesse sido recolhido, seria a mesma coisa, tá? Para que eu possa fazer o cálculo da multa. Para eu fazer o cálculo da multa, eu preciso saber quanto ele tem, mais o FGTS do mês, porque a multa é sobre o direito do FGTS. 8 meses, R$1.200, e cada mês ele recebia R$1.200, vezes 8%, que dá um X, vezes 8 meses, que vai dar 768. Estou estimando que esse funcionário A deveria ter, dentro do saldo de FGTS a receber, né, nos seus direitos, 768, mais o FGTS do mês, R$168. Então não é, gente, multa de FGTS não é só sobre o saldo que ele tem, é também sobre o saldo do próprio mês. Eu tenho que somar, tá bom? Então eu tenho 768, saldo de FGTS que ele já tem, já tava lá, os 8 meses do passado, mais o meu FGTS do mês, esse cálculo de agora, desse modelo de rescisão, R$168. Olha só, R$168, que vai dar uma base, a gente chama de base de cálculo, 936. Então, qual é a multa de FGTS? Sobre o FGTS que ele tem direito. Qual é o FGTS que ele tem direito? 936. 40% disso? 374,40. Olha só, faz muita diferença. Se eu aplicar 40% sobre 768, o valor é menor na multa, não é? Isso. E isso pode fazer que eu recolha FGTS para o meu trabalhador menor. E ele, uma vez descobrindo, pode entrar com uma ação trabalhista. Olha só aonde pode chegar o seu cálculo. Então nós temos muita responsabilidade em nossas mãos. Nós temos que preservar os direitos do trabalhador e preservar a empresa também de sofrer sanções. Nós estamos lá para justamente ver direitos e deveres, tá bom? Multa 374,40. Esse é o valor da multa de FGTS. É só da multa, tá bom? Multa de FGTS 374. Vamos ver quanto vai ficar essa guia de FGTS que a empresa tem que recolher? Olha só agora. Então a multa de FGTS que a empresa vai recolher sobre essa rescisão vai ser 168 FGTS do mês.
ela vai ter que recolher. Mais uma multa de 374,40, que ela vai ter que recolher. E uma guia única consolidada, que nós chamamos de GRRF, tá bom? Essa guia de multas do FGTS vai ser R$542. Então nós já temos a empresa pagando o desembolso da empresa, né? Pagando a rescisão, que nós já vamos ver no final esse resuminho aí, esse quadro. Pagando a rescisão, pagando agora R$542 de FGTS. E agora vamos fazer mais o quê? O que falta a empresa pagar? O que falta? O INSS, isso mesmo. Falta a empresa ainda recolher INSS. Vamos ver como é que ficaria isso? Já sobre a guia de INSS, nós temos que tomar muita atenção ao regime tributário da empresa. Olha só. Então, o funcionário, o trabalhador, o profissional da área de RH, departamento pessoal, deve tomar muita atenção qual é o regime tributário da empresa. Esse modelo aqui que nós vamos mostrar agora é sobre o modelo de uma empresa em lucro presumido. Poderia ser também simples nacional, tá bom? Eu mostro aqui para vocês um exemplo. Esse exemplo aqui, uma empresa de lucro presumido. Muita atenção. Uma empresa de lucro presumido, ela paga sobre o funcionário, que nós chamamos de parte empresa, né? Sobre os proventos aqui, 20%. Então a empresa vai pagar 20% de INSS sobre os proventos que tem INSS, tá bom? Que nós já falamos aqui. É o 13º salário e salário, né? Dentro da nossa rescisão. Sobre isso nós vamos pagar 20%. Qual é a base mesmo? R$2.100. Lembra lá? Saldo de salário. Ele saiu no dia 30/9/2019. 30 dias. Saldo de salário, R$1.200. O próprio salário dele. 13º salário, que ele teria 9 meses. R$900. Os dois juntos, 2.100. Então, 2.100 é a base de cálculo. Tudo nós vamos chamar de base, tá? Quando houver diferenças no recolhimento que você esteja fazendo, não fique procurando a diferença no valor da guia que está sendo prevista a recolher. Procure a diferença, sim, nas bases que deram origem àquele valor e não ao valor, tá bom? O problema sempre vai estar nas bases. 20%, 5,8% que nós chamamos de terceiro. SESI, SENAC, SEST, tá? 5,8% que nós chamamos de terceiro. De 1 a 2% que nós chamamos de RAT, tá? E aqui eu vou usar 2% como tabela máxima, mas muitas empresas, comércio, varejista, por exemplo, vai ser 1%, tá? Vou usar aqui 2% para fins de cálculo, tá? Fins de exercício. Que nós vamos chegar à alíquota de parte empresa em 27,8% sobre o quê? Sobre a base de cálculo. Quem é a base de cálculo? 2.100. Então, 2.100 vezes 27,8, 583,80 mais 159,83. Da onde eu tirei esse valor? O INSS do segurado, isso mesmo, do funcionário A. Lembra lá que na rescisão dele nós entramos com desconto de INSS de salário, INSS de 13º salário, naquela tabela progressiva. Qual foi o valor? 159,83. Então eu vou pagar a parte empresa e vou recolher o que eu descontei do funcionário. Total da guia, 743,63. Então nós já temos pagamento de rescisão, pagamento de FGTS e pagamento de INSS em lucro presumido. Vamos ver agora pagamento de INSS sendo a empresa do Simples Nacional? Olha só agora. Agora, o recolhimento de INSS, tá bom, gente? Olha só. Antes, na lousa anterior, eu estava falando de lucro presumido. Apesar de na lousa estar FGTS, vocês acompanharam comigo o vídeo. Eu estava falando de INSS. Agora já corrigindo aqui na lousa. INSS, né? Simples Nacional. Nós estamos falando que o INSS para as empresas do Simples Nacional, ela vai recolher apenas a parte segurado. E é quanto? 159,83. Ou seja, as empresas do lucro presumido, neste recolhimento, não tem a parte empresa de 27,8%, tá certo? Então ela vai recolher uma guia de INSS apenas do segurado. Mas aí, você acha que mesmo que as empresas do Simples Nacional não recolhem mais nada ao INSS? Pois bem, fique você sabendo que as empresas do Simples Nacional, tendo ou não funcionários, elas recolhem mensalmente a parte empresa para o INSS através de uma alíquota, né, da sua tabela progressiva do Simples Nacional, e é baseado sobre o seu faturamento. Olha só. Então você, profissional da área de RH, se te perguntarem, empresa do Simples Nacional recolhe INSS parte empresa? A parte
parte empresa das empresas do Simples Nacional que se recolhe é baseado no seu faturamento e recolhe numa guia chamada DAS. Todos os meses houve faturamento, vai recolher para o INSS. Aqui não vai ter na própria guia de GPS, tá? A guia de INSS. Então as empresas de lucro presumido recolhem na guia de GPS a parte empresa, o 27,8, ou as empresas do Simples Nacional, ela vai recolher nessa mesma guia apenas a parte segurado, que é 159,83. Vamos agora para o resumão para ver aqui na tela, na lousa, todos os pagamentos que houveram e qual é o direito, né, total de recebimento entre rescisão e FGTS com multa que esse trabalhador vai ter direito. Vamos olhar só como é que fica? E olha só então, pra gente entrar no resumo, olha só o desembolso financeiro de uma empresa, tanto lucro presumido ou Simples Nacional, tá? Rescisão, 3.140,18. É o cálculo que nós chegamos. FGTS, R$542. E INSS de lucro presumido, 743,63. Total do desembolso numa empresa de lucro presumido, 4.425,81. Esse é o desembolso financeiro de uma empresa em lucro presumido. Agora, se fosse uma empresa do Simples Nacional, olha só, o INSS dela seria 159,83. Total do desembolso, rescisão, mais FGTS, mais INSS seria 3.842,01. Veja só que o desembolso financeiro de uma empresa com um funcionário é sempre muito grande, não é verdade? Então nós da área de RH e recursos humanos precisamos tomar muita atenção, ter muita interação com o financeiro, a política da empresa, com a sua missão, visão e valores, hoje chamada como core business, né? Temos que ter muita ligação nisso para preservar os direitos tanto do nosso trabalhador, que é o melhor capital, o maior capital de uma empresa, né? É o seu maior bem, e também preservar a própria empresa diante de tanta legislação. E pagamentos esses que podem trazer grandes problemas para o financeiro de uma empresa. Imagine se for para muitos. Estamos no momento agora de pandemia, se prevê muitos desemprego em massa. Imagine fazer erros de cálculos de rescisão em massa. A empresa já faliu já de natureza, e vir um cálculo errado ainda pode piorar ainda mais. Então está nas nossas mãos, na sua mão, um cálculo de rescisão. Esse é um cálculo de rescisão simples. Temos vários outros elementos que possam dar mais glamour aqui, né? Mais como é que eu posso dizer agora para vocês, que quando a gente começa a entrar nesse mundo, fala, puxa, quanto mais elementos, mais gostoso fica, né? Isso mesmo, quanto mais a gente avança no nosso departamento pessoal, mais nos encantamos, mais ficamos deslumbrados. E não deixe nunca ninguém, jamais, falar que o departamento pessoal é algo que seja menor valorizado. Muito pelo contrário, o departamento pessoal é dos departamentos de uma empresa mais valorizados que existe. Vou só mostrar na tela agora, na lousa aqui, o recebimento. Quanto então que o trabalhador vai ter de recebimento? Que essa é a grande resposta final. Ele quer sempre saber quanto que eu vou receber. Vamos mostrar isso para ele. Olha só, agora sim, vamos responder o que todos querem saber quando estão sendo desligados. Quanto que eu vou receber de rescisão? Você vai receber 3.140,18 de rescisão, respeitado aquele prazo legal, lembra? Aqueles 10 dias, né? Corrido. Então a empresa tem até 10 dias corrido, partindo da data do desligamento. Mais FGTS, ele vai sacar do FGTS. Ele vai sacar do FGTS mais 1.310,40. Como é composto isso? Ele é composto 768, o valor que nós estimamos que ele já tinha de saldo, mais 168 FGTS do mês, mais 374,40, que é a multa do FGTS, que vai dar naquela guia de 540, né? Que a gente fez aqui o valor de recolhimento, vai chegar na guia recolhida. Esse é 1.310. Total que ele vai receber de rescisão, né? Cada um respeitando o seu devido prazo legal, 4.450,58. E ainda se ele tiver direito a seguro-desemprego, que eu coloquei aqui, mais SD, ele ainda vai poder receber parcelas do seguro-desemprego, que não serão menores que um salário mínimo, né? Então, ele vai receber quase R$4.500 de rescisão, né? 4.450, mas podendo ainda receber direito sobre o seguro-desemprego, que não vai ser menor que R$1.045. Compartilhe aqui seus comentários, é sempre muito importante para nós receber os seus feedbacks. Se gostou, não deixe de dar um joinha, indique esse vídeo para os seus colegas de classe,
classe, profissão. Fala pra eles virem aqui conosco, compartilhar esse canal. Gostou desse canal? Fica aqui que esse canal vai ter sempre muito conteúdo para que vocês possam receber aí notícias de qualidade. E olha só, estou abrindo também um grupo de WhatsApp VIP, tá bom? Então, caso você queira estar conosco no WhatsApp VIP, mande o seu número para nós, né, com o seu DDD. Nós iremos te adicionar, não iremos ficar, inflando o seu celular com mensagens várias por diversos momentos, mas sempre momentos importantes. Nós vamos mandar mensagens sobre o tratamento desses momentos importantes. Por exemplo, agora estamos aí nas famosas MPs, né? Se fala em prorrogação de redução em jornada de trabalho, suspensão, se fala muita coisa. Entre conosco em contato, entre no nosso grupo VIP de WhatsApp, que você vai receber informações de qualidade, informações precisas e com segurança. É muito importante para nós também ter vocês aqui no nosso grupo de amigos, tá? Compartilhe esse vídeo, clique no sininho e espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até mais!